O título da mensagem de hoje é A Ascensão de Cristo e a Promessa de Sua Volta. Temos como base Atos, capítulo 1, versículos 4 a 11, mas vamos ler alternadamente algum desses versículos. E encontramos em primeiro lugar a chamada dos anjos que desceram do céu e, quando notaram que os discípulos estavam olhando para o céu na subida de Cristo, então a pergunta foi: varão Galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. De modo que a ascensão visível de Cristo ao céu é um fato e é evidência de sua volta no futuro. Lendo o complemento do texto de Atos, capítulo 1, versículos 10 a 11, nós notamos o seguinte: E estando com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então aqui está a promessa da volta de Cristo. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículos 50 e 51, nós lemos: Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. O livro de Atos o descreve da seguinte forma: ditas estas palavras, foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Atos, capítulo 9, já citado, versículos 9 a 11. Aqui o elemento novo é a afirmação sobre a volta visível de Jesus em glória. Portanto, a ascensão de Jesus Cristo é a sua grande coroação como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele foi entronizado e está sentado ao lado direito do Pai. Isso significa júbilo para todos os cristãos. Podemos afirmar ainda que a ascensão de Cristo é o término de sua missão vicária, que significa sua missão em favor dos outros, como ele próprio disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E essa é a palavra vicária, aquele que toma o lugar de outro no sofrimento pelo qual Jesus passou em nosso lugar. E de sua presença visível na terra, se o dia da sua crucificação fosse a palavra final, estaríamos perdidos e nos restaria a confissão de desespero dos discípulos de Emaús, aqueles dois homens que depois da morte de Cristo, segundo o relato de Lucas 24, 21, conversando entre si, mostraram a sua decepção
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Seria o triunfo da lei, da condenação de Satanás. E os discípulos, então, estariam fora todos nós, dessa situação a qual temos nos referido. De qualquer modo, a forma como partiu, uma ascensão visível, atingiu o efeito planejado. Os apóstolos voltaram para Jerusalém, esperaram pelo Espírito Santo e, adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Lucas 24, 52 até o 56, descreve esse ensino de Jesus depois de ressuscitado: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e depois então sairiam quando o Espírito Santo viesse, como efetivamente se deu no capítulo 2 de Atos. Então os discípulos sairiam para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Temos aqui o que podíamos chamar de teologicidade da ascensão de Cristo. A ascensão é o evento pelo qual Cristo cumpriu o seu ministério terreno, concluiu suas aparições pós-ressurreição, deixou a terra, subiu para o céu, de onde aguardamos o seu retorno, conforme nos garante a palavra de Deus. Logo no princípio do livro de Atos, são descritos 3 fatos muito importantes. Jesus ressuscitado aparece aos discípulos por 40 dias. Atos, capítulo 1, versículo 3. 40 dias dando-lhes provas cabais da sua ressurreição física. É levado aos céus, de acordo com o texto que já lemos em Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. À semelhança do que ocorrera no Monte da Transfiguração, seu corpo foi elevado aos céus, já revestido de glória, poder e celestialidade, quando da sua vinda teremos um corpo semelhante ao dele. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 e 58, e ainda 1 João, capítulo 3, versículo 2, que o meu prezado ouvinte pode ler para a sua colocação doutrinária. É a mais sublime promessa para todos nós cristãos. Vou repetir, é a mais sublime promessa para nós cristãos, conforme o texto de 1 Coríntios 15, 50 a 58, que não vamos ler para ajudar os que estão nos ouvindo, e essa parte da Bíblia, então, nos apresenta essa posição de Jesus Cristo ressuscitado em corpo glorificado. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, o que está aqui não é uma negação da ressurreição, porque o texto diz carne e sangue, alguém pode admitir, então nós seremos apenas espíritos. Não, está dizendo que carne e sangue é um símbolo da corrupção na qual o ser humano pode viver como hoje tem vivido. Se ele viver na corrupção do corpo, da carne, ele não herda a incorrupção em corpo glorificado. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, na vinda de Cristo, há cristãos que já morreram, esses corpos irão ressuscitar em corpos incorruptíveis, como está aqui, e quem tiver vivo vai apenas ser transformado em corpo glorificado. Essa é a afirmação do texto bíblico, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se vestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte, ó pecado, a força do pecado e a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, são palavras de muito entusiasmo, escritas pelo apóstolo Paulo, e aqui está, então, a promessa para nós que estamos servindo a Cristo. E a prova lógica de que isto é uma realidade é a ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então tudo seria vago. Mas a ressurreição dele, a sua ascensão vitoriosa para o céu, é a prova final de que ocorrerá o mesmo conosco. E no Novo Testamento, referências claras para a ascensão de Cristo são encontradas espalhadas por todo o seu conteúdo, de modo que não se pode afirmar que apenas Lucas acreditava no que aconteceu. As passagens mais importantes são naturalmente nos escritos de Lucas, como Lucas 24, 51, também escritor do livro de Atos, Atos capítulo 1, versículos 1 a 11, as referências joaninas, ou de João, o quarto evangelho, João 3 e 13, João 6, 62, João 14, 3 e 4, João 16, 5 e 7 e João 20, versículo 17. Quando tomadas como um todo, ensinam claramente, assim como em Hebreus 4:14, 6, versículo 20, e 1 Pedro 3, 21 e 22. Então, estamos aqui apontando essa nossa perspectiva futura, conforme a Bíblia aponta, e não esqueçamos, céus e terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Podemos confiar.